Pessoal, quando nós refletimos as oportunidades que são derramadas na nossa direção para um dado trabalho e consideramos inclusive as libertações e curas que recebemos de doenças e mesmo livramentos que são realizados na nossa direção e que às vezes não chega na nossa consciência diretamente, mas que estão em curso a nosso favor, a gente percebe que a harmonização que a gente tem para perceber as bênçãos que são derramadas sobre nós, isso vai de alguma forma nos colocar sob o poder de um sentimento que desmaterializa, porque isso vai significando uma eterização, uma espiritualização. E isso diz de uma composição que a gente vai realizando, onde poderemos fazer arranjos de virtude, porque ao invés de desenharmos dela, nós a valorizamos. Poderemos fazer uma alusão ao grande, porque tomamos isso como importante e buscamos compreender essas benesses, enquanto aí os livramentos e as moratórias que Deus deseja trazer para nós. E nesse sentido vai significar voar na nossa direção essas oportunidades com proveito. Porque então nós poderemos ter um aproveitamento e uma performance moral que vai nos levando a esse avanço. Até porque, gente, nós estamos falando aqui na Terra de experiências que nos encontram enquanto estamos aqui, que eu posso, mesmo tendo aqueles voos sobre a minha cabeça, dos quais promanam verdades, não ter o aproveitamento. E acaba que toda uma energia, tempo e trabalho dos benfeitores ficam desperdiçados na minha direção. E isso pode significar uma interrupção desse estado de coisa na minha direção. Se os benfeitores percebem que a mão estendida voa na minha direção e não encontra um retorno mínimo da minha parte, no sentido de abstrair aquilo e tentar corresponder àquela confiança em mim depositada. E é curioso, gente, porque nós vivemos em muitos momentos, seja do nosso trabalho do ganha-pão, ou mesmo numa atividade voluntária, numa praça, experiências onde a gente percebe que, de alguma forma, existem uma medição de forças humanas. E até mesmo para a gente dar um contributo, a gente tem que ter cautela para não entrar nesse tipo de régua, mas para podermos deixar o nosso contributo com simplicidade e sem nos omitirmos. Porque a questão da omissão, ela vai encontrando espaço na medida que eu percebo que existe um ambiente hostil por algum aspecto e que nessa hostilidade, sob essa pressão, eu
preciso dar o meu contributo. Até porque, se eu estiver num ambiente que me favoreça, eu terei tranquilidade para fazer isso acontecer. Mas é precisamente na hostilidade e na fechação de portas para aquilo que estamos entregando que a gente vai tendo essa burilação da nossa coragem moral. Até mesmo quando a gente considera a pressão espiritual que pode acontecer conosco. Porque não é tão importante saber se é prova ou expiação, mas a forma como eu vou lidar com isso. Então, existem, por exemplo, campanhas como Daldo de Souza, que fazem a arrecadação de mantimentos para entregar aos mais pobres, porque hoje mesmo o Brasil, sendo aí o campeão do agronegócio e tendo tanta produção de alimento, muitos brasileiros passam fome e essas necessidades elas pipocam para todo lado, considerando material, porque as ingências espirituais e morais são piores, mas o aspecto material ele é disseminado. E nesse sentido que até mesmo quando o indivíduo ele bate de porta em porta para fazer uma campanha de arrecadação, ele precisa ter uma coragem para fazer isso. Inclusive há um relato de uma mãe de um rapaz que estava participando dessa campanha num dado centro espírita, em que ele ia com uma turma e batia de porta em porta pedindo algum quilo de alimento para poder depois fazer a distribuição com os necessitados de todo porte. E essa mãe, incomodada com essa atitude desse filho, vai até o centro espírita onde ele militava e pergunta quanto eles queriam para que o filho não precisasse mais bater de porta em porta. Mostrando que até mesmo quando a gente pede para o outro, é necessário uma coragem, uma intrepidez. Porque, caso contrário, a nossa covardia pode encontrar espaço. E isso também vai valer, gente, para os aspectos em que nós somos chamados a dar um contributo no meio em que estivermos. Porque o fato de nós levarmos a boa nova de Jesus, per si, já implica um encontro que nós temos com a zombaria, com o menoscabo, com o tomate, que vai significar aí as experiências de tantos quantos foram fiéis ao legado de Jesus. Que, em indo após o Mestre, essas pessoas, então, experimentam situações parecidas com as que Jesus experimentou encarnado, porque quando a gente considera a atitude de Jesus, era de silenciar quando ele era chamado a se defender ou a se justificar. Nesse sentido que, dos momentos que Jesus ele foi exigido justificar a si mesmo, até mesmo sobre apupos e torturas em que ele estava, ele silenciou. Nesse sentido que ele vai trazer para nós essa ingência de que, se eu quiser me justificar e proteger minha imagem, até para facilitar a minha ação, para eu ter mais coragem para poder agir na direção do bem, isso vai ser um espaço que eu vou estar dando para o personalismo, para o meu ego que pede esse areal, enquanto aí um buraco sem fundo que vai querendo mais. Por isso que quando a gente fala da fé, é
essa virtude que precisa ter obras para ser viva. Caso contrário, ela vai ser morta em si mesma. Então, é pelas obras que a gente vai antever a vivacidade da nossa fé. Nesse sentido que essa proposta do labor que nos conclama a prosseguir em frente diz da bênção do Pai Todo-Poderoso que nos espera em cada alvorecer. Por isso que será pedido de mim trabalhar os metais dessa intrepidez, deste arroxo moral. Porque se nós formos aguardar um ambiente favorável à nossa ação no bem, nós acabaremos aquém do que precisamos. Em sendo assim, é necessário nós arregaçarmos a manga e atuarmos no meio que é insalubre, hostil, desafiador. Porque a partir desse testemunho, nós poderemos deixar uma semente por onde passarmos, sem esperar pelo outro na nossa marcha de engrandecimento e de sacrifício. Mas nós tomamos a frente nesse processo e fazemos esse caminho acontecer. E é curioso, gente, porque enquanto nós estamos na nossa faina diária, nós corremos risco de muitos equívocos de percepção. Por isso que a gente tem que procurar se concentrar na proposta do Mestre e, ao mesmo tempo, ir vencendo a nossa indolência, o nosso marasmo, para que nós consigamos assimilar, aspirar de Jesus os recursos de discernimento. Porque nós passamos situações no nosso dia em que os próprios obstáculos que nós enfrentamos podem, por eles estarem ali diante de nós, funcionar como complicador da nossa percepção. E é um risco que nós corremos. Porque enquanto nós estamos aqui na Terra, vamos encontrar pedras pelo caminho, mas à medida que a gente usa isso para o nobre, a gente vai conseguindo fazer o próximo passo que precisamos dar. Por isso que o campo do nosso desejo, enquanto esse desejo central no terreno do espírito, é semelhante a um campo de cultura na gleba do orbe, no qual cada lavrador é livre na insementação, mas responsável pela colheita. Nesse sentido que nós perceberemos o que estamos desejando e procurando a partir do que estamos lançando de semente, e a partir disso nós estaremos nos algemando aos resultados dessa insementação. Por isso que a felicidade é a ciência de repartir com o outro, a fim de transformar isso em bens numerosos para aqueles que o praticam. Por isso que naquele momento que o jovem rico, ele teve um encontro com Jesus, que pede para ele vender tudo que ele tinha e dar aos pobres e depois segui-lo, ele se entristece, porque ele não conseguia se desfazer dos seus bens, por perceber que tinha muitos. Agora, quando o espírito ele chega nesse ponto de repartir tudo que possui, isso vai se transformar em bens numerosos,
para tantos quantos tomam essa iniciativa. Por isso, gente, que é uma experiência que vai nos fortalecendo e nos dando condição de termos uma percepção diferenciada da nossa trajetória, porque vai ficando mais tranquilo nós ajuizarmos dos aspectos que precisamos aprimorar e daquilo que nós teremos que refazer. E nesse sentido que Consuelo Joana de Anjos traz para nós no seu livro Autodescobrimento, em que ela vai traçar alguns aspectos referentes às potências da alma que tem a ver com a vontade, a consciência e o livre-arbítrio, que também vai ser tratado por Leon Denis em O Problema do Ser e do Destino. E isso significa o conhecimento de nós mesmos que a espiritualidade nos propõe não vai se opor ao autoconhecimento conhecido. A psicologia, ela pode se abrir ao transcendente, a uma espiritual perspectiva, para se dirigir às profundezas do humano, tanto quanto para o sentido de sua existência, inclusive para não se enclausurar em si mesmo. Então, nós somos chamados a essa transposição, e nesse sentido que, além da vontade, consciência, livre-arbítrio, temos o pensamento e o amor como essas potências da alma, traga por Leon Denis, nesse mesmo livro. Por isso que, enquanto a vontade ela vai orientar o nosso pensamento, o pensamento cria a vida que tem, que vai permitir uma sintonia constante, uma psicosfera e um equilíbrio, porque isso vai nos harmonizando. E é curioso, gente, porque à medida que a gente atende ao nosso propósito de vida, a gente vai sendo pacificado. Vai sendo possível nós encontrarmos uma tranquilidade interior, uma serenidade, que a gente vai percebendo que está mais robusto, que está mais forte e também mais lúcido, mais sábio, porque o trabalho no bem nos se apeniza e vai nos dando um know-how caridoso para os enfrentamentos da nossa trajetória. Então, acaba que atender aquilo que Jesus pede de nós é o caminho mais seguro que nós temos para irmos nos conhecendo melhor e, ao mesmo tempo, trabalhando habilidades que nós temos e multiplicando isso. E quando ele traz para nós que ele é o caminho, a verdade e a vida, perceberemos que não vai ter um outro caminho. Nesse sentido que, mesmo que nós tentemos outras instâncias, se não estivermos em Jesus, a gente acaba se desviando. Mesmo a gente sabendo que tem religiões que não são cristãs e que tem os ateus que não seguem Jesus, mas quando a gente fala dos ensinamentos de Jesus, eles são universais. Porque Jesus já tinha trago para nós que fora da caridade não há salvação. Não fora de tal igreja ou de tal filosofia, mas fora da caridade não há salvação. Nos mostrando que em toda situação que nós estivermos, aqueles que aprendem a amar, eles vão encontrando a própria salvação.
por aquilo que eles vão chegando a ter contato e a devassar. Então a gente vai experimentando uma segurança e também vamos conseguindo talhar metais em nós de resistência e de serenidade nos momentos de desafio. A gente vai conseguindo manter a nossa grandeza mesmo nas adversidades, sustentar isso. A gente vai tendo uma capacidade maior de renunciar, de abnegar. Isso vai edificando para nós um porvir. Nesse sentido que o aspecto do pensamento, ele é muito importante, e quando nós consideramos a nossa vontade, é como um imã que atrai vitais recursos. Então, o pensamento, ele vai estar ligado à nossa consciência, ao nosso livre-arbítrio. Nesse sentido que, a partir do meu querer, eu movimento determinadas alavancas que vão atrair recursos necessários para o meu caminho. Por isso, gente, que se nós permanecermos no desconhecimento de nós mesmos e não tivermos esse desejo de nos encontrarmos tal qual somos, na nossa realidade, acabaremos vitimados pelas ancestrais heranças, vamos nos manter presos em vivências da infância, inseguranças, fobias, e vai nos faltar psicológico amadurecimento. Inclusive, o indivíduo, quando traz situações difíceis de uma existência pregressa, que nós temos aí pelo menos 26 encarnações que a gente teve, considerando um espaço básico de tempo entre uma encarnação e outra, em torno aí de uns 300 anos para uma preparação entre uma e outra, que pode variar, mas considerando uma maioria enquanto perspectiva. E desde que Jesus ele vai plasmar as possibilidades para iniciar a razão e o pensamento contínuo, encarnando, desencarnando e reencarnando na Terra, nós poderíamos dar aí um número de em torno de 26 encarnações aqui sob a governança do Mestre. E nesse sentido que nós temos encarnações pregressas que foram difíceis para nós e que nós tivemos dificuldade de relacionamento que não logramos resolver, por exemplo. E aí a gente entra nessa encarnação atual realizando reencontros, e esses reencontros eles acabam nos traumatizando pelas vivências que possam haver nesse sentido, porque nós já trazemos situações difíceis do nosso ontem. Então, um dos aspectos que acaba sendo limitante para a trajetória de uma pessoa é a sua infância. Considerando aí tanto as experiências que ela já trouxe do pregresso, uma infância em que ela seja violentada, em que ela experimente abandono. Até mesmo quando a gente fala às vezes de alguém que é adotado, mesmo que ele receba muito amor dos pais adotivos, mas essa criança adotada pode experimentar rejeição, revolta, não aceitação pelos pais biológicos não terem ficado com ele. Inclusive, quando nós consideramos os aspectos de mesmo aquele que não é adotado se sentir preterido. Então ele tem essa experiência portada dentro da alma pela sua carência, que mesmo que a mãe diga que esse filho não foi preterido nem rejeitado, o filho continua acreditando
nessa realidade. Nesse sentido que o autoconhecimento e o encontro conosco mesmo, inclusive a disposição e a coragem para trabalhar os meus talentos e para pôr isso a serviço do outro, na utilidade, na doação, isso vai me tirar do vitimismo, da catastrofização, das minhas ancestrais heranças. Vai me tirar também das algemas da infantilidade psicológica, em que a gente fica nessa vibração infante. E também vai me libertar das vivências da infância, porque eu deixo de ser vítima da minha infância, ou mesmo das experiências que eu trouxe. Porque experiências difíceis, todos trazemos. Tem aqueles que vão ter experiências mais árduas, até porque nós estamos falando que cada um vai ter seu mapa reencarnacional. Situações que possa ter encontrado esse indivíduo devido ao seu pregresso e que vem na forma de expiação, de prova, porque toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é expiação. Mas as dificuldades na Terra são distribuídas, cada um no seu canto, passando o seu tanto, sem privilegiamento ou regime de exclusão ou exceção. Cada qual está colhendo segundo as suas obras. E nesse sentido que, quando a gente percebe esse estado de coisa em que nós estamos, vamos ver que não somos vítimas, mas apenas estamos tendo o retorno daquilo que insementamos. E nesse sentido que o autoencontro, a autorreflexão e o autoamor vai me tirando dessa vitimização que me atrapalha bem viver as minhas expiações. Porque se eu fico presa dessa ideia de que o outro não me ajuda, de que a minha infância não cooperou, de que as experiências que eu trouxe do pregresso só dificulta, vai significar uma paralisação do meu processo. Agora, à medida que eu vou tendo esse autoencontro, eu vou percebendo que, independentemente da infância que eu tive, do local que eu trabalho, do pregresso que eu trago, das limitações que eu percebo em mim, eu sou senhora do meu destino. Isso está na minha mão. E eu posso fazer uma construção diferente e melhor para mim. Até porque, gente, chegado nesse ponto, nós já não teremos necessidade que o outro nos entenda. Então a gente deixa de mendigar compreensão do outro, amor, apoio. Nós, leais a nós mesmos e felizes por podermos seguir com Jesus, vamos procurar dar o nosso melhor, sem ficar esperando a compreensão de quem quer que seja. Ou mesmo o tapete vermelho para a gente passar. A gente sai desse infante e vamos desejar dar o nosso suor, o nosso sangue, construindo essa cota que eu vou precisar erigir dentro de mim. Então, quando a gente considera a necessidade de autoconhecimento, isso tem a ver com favorecimento de recuperação e favorecimento do crescimento. Então, me conhecer, me abordar corretamente, vai me permitir me recuperar dos meus adoecimentos, das minhas neuroses, dos meus transtornos. Até mesmo quando a gente considera que existem situações mentais que a gente traz de outra vida. Então, quando a gente fala de uma psicose, o indivíduo não tem uma perspectiva de cura nessa existência, mas ele pode facilitar seu trabalho. Sempre nós podemos facilitar a nossa situação quando a gente se ama, se perdoa
e deseja construir um destino melhor para nós. Então, quando eu nutro sentimentos elevados dentro de mim e desejo transmitir isso para o meu entorno, acaba que eu abro caminho para recuperações importantes. Mesmo que eu não tenha uma perspectiva de cura de um determinado transtorno, mas eu torno aquela experiência menos sofrida. E vou conseguindo, mesmo em meio às limitações que traga, me rearticular. Nesse sentido que a minha circuitaria ela vai fortalecendo e eu vou conseguindo então produzir frutos. Visto que se eu ficar só na palavra, na fé, na esperança, na caridade, sem agir nessa direção, eu ainda estou aquém, parada. Aquilo que eu movimento dentro de mim de nobre vai se expressar precisamente pelas ações e pelas atitudes que eu tenho. Porque isso muda destino. E às vezes, gente, nós queremos modificar alguém para facilitar para nós a convivência com aquela pessoa. Então, cada qual tem o seu estágio, as suas experiências. Eu não mudo o outro, ou vice-versa, porque essa chave está dentro de cada um de nós. Eu posso, com o meu testemunho, deixar uma elevação, que mesmo que, enquanto eu estiver convivendo com esse outro, eu não veja modificação da situação que acontece, vai acontecer que aquela semente permanece se for boa. Porque o nosso testemunho é tudo. Se o meu testemunho ele não acompanha o que eu sinto, o que eu penso, o que eu falo, a minha atitude mental, de nada vai valer. Porque as pessoas elas vão ter de nós o que elas veem em nós, enquanto nosso testemunho. E eu sou responsável pelo testemunho que eu deixo na vida de alguém. Nesse sentido que, até mesmo quando a gente considera a nossa imagem, porque eu posso, com a minha vibração mental, despertar algo bom no outro ou despertar algo ruim. Então, optamos por despertar paz, esperança, fé, caridade, perdão. Por isso, gente, que a questão de conhecermos a nós mesmos vai nos levar a identificar os nossos limites, as nossas balizes e as nossas emocionais dependências. Porque esse estudo cauteloso de nós mesmos, das nossas imperfeições, é que vai permitindo a gente se desembaraçar disso. E acaba que a minha imperfeição, ela me ronda e me acompanha. O tempo inteiro eu estou a abraço com a minha imperfeição. É eu que tenho que ir desembaraçando disso e fazendo valer a conduta nobre. Por isso que nós também teremos aí esses proporcionamentos do autoconhecimento de discernir as verdadeiras aspirações das falsas, aquilo que de fato eu preciso focar daquilo que é uma mentira. Desfazer ilusões, quimeras, fantasias que a gente cria, erige. E conhecer os enganos do ego. Porque o nosso ego, ele tem racionalizações que nos pregam peças. Então, às vezes, quando eu vou, inclusive, analisar a minha conduta, o móvel por trás da minha ação, eu posso, se não tiver cuidado, racionalizar egoicamente. E então, eu vou considerar que foi bom uma coisa que, na verdade, foi um egoísmo da minha parte. E é um risco que a gente corre, porque nós temos o nosso ego que grita,
que vai dizer aí da nossa sombra e que pede de mim a vitória sobre isso, uma após a outra. Por isso que é um desafio que nós vamos encontrar, e quando a gente considera os requisitos, como Sunoana, Teresa vai trazer para nós, primeiro nós temos a insatisfação pelo que eu sou, pelo que eu possuo ou como eu me encontro, e um desejo sincero de transformar. Então, o indivíduo ele pode estar aí triste com aquilo que ele percebe em si mesmo, na situação que ele está, e eu olho para mim e digo, poxa, eu queria estar melhor, eu queria já ter superado tal coisa, eu queria já não estar repetindo mais esse tipo de comportamento, eu queria já ter suplantado esse tipo de dificuldade, eu queria não sentir mais intolerância, raiva, preguiça. Então acaba que o indivíduo, como ele percebe em si mesmo situações que ele entende que já precisaria ter superado, isso vai ser um requisito e um êmulo para que ele se entenda melhor, se conheça melhor. E então vem aquele desejo verdadeiro de se transformar, de se reformar moralmente. Hoje nós estávamos conversando, alguns professores comentando a situação de alguns adolescentes que acabam que fazem uma condição, às vezes, com os colegas, aqui a gente considerando uma sala de aula, mas a sala de aula é a expressão do que acontece na sociedade, nas nossas casas, na esquina. E foi trago situações de um aluno às vezes falar coisas de outro, desde a questão, seja de um preconceito pela raça, ou de um cheiro que acusa que está desagradável, ou a questão de uma intolerância pela maneira de se expressar do outro. E isso vai dizer de adoecimentos que a sociedade enfrenta, até porque quando a gente considera os aspectos das nossas chagas morais, das nossas feridas, tem a ver com o egoísmo, com o orgulho e com o sensualismo. Então, essas pipocações de intolerância, de preconceito, de bullying, que estão em toda parte, dizem desse ego que traz aí esse adoecimento psíquico no indivíduo, onde ele passa a agredir aquele que está do lado. E um aspecto que nós conversáramos é que, seja o adolescente, o jovem, a criança, precisa que nós tratemos no dia de hoje os aspectos morais, para além de conteúdo, porque conteúdo, gente, um jovem pega na inteligência artificial, às vezes melhor do que aquilo que está sendo passado na sala de aula, que está num livro. Mas os aspectos morais são pouco falados, porque quando a gente considera as nossas mazelas morais, a gente percebe que as nossas reformas morais estão aguardando por nós. Até mesmo quando a gente vê onde a gente tem caído e caído de novo. Então, é pedido de nós uma reforma moral. Daí aquele que está com uma turma de adolescentes, é importante nós trazermos temas de reformas morais para conversarmos com eles, onde nós possamos fazer o despertamento de reflexões que vão ajudar, inclusive, no autoconhecimento. Em cotas apropriadas,
porque cada qual só vai alcançar aquilo que insementou. Então, eu terei esse bom senso para trazer reflexões que sejam alusivas àquilo que aquele populacho pode absorver. E nesse sentido que isso é bem baratear as dádivas do céu, que são intransferíveis, inderrogáveis e não erram de endereço, porque a cada um será dado de acordo com a sua obra, de acordo com aquilo que tiver insementado, plantado. Por isso, gente, que o equilíbrio, a felicidade e a autorrealização merece todo o nosso investimento, nosso pessoal esforço, de modo a erradicar os fatores de perturbação, de inquietação que ficaram ignorados, dominadores e pulsantes. Então, mesmo aquilo ignorado continua pulsante, dominador, impositivo, porque são fatores de perturbação, de inquietação e de adoecimento. Então, o meu esforço é que vai dizer daquilo que eu vou talhando, porque é eu que vou precisar esforçar. Se eu não fizer isso por mim, vai ficar sem fazer. Enquanto a iniciativa de sangue, suor, que a mim compete. Por isso que também vai dizer de uma trajetória em que a gente vai aprendendo muito. E vamos, a partir dela, conseguindo perceber que estamos nos tornando pessoas melhores. Mas, gente, é uma proposta desafiadora, porque se nós considerarmos hoje a sociedade, as pessoas estão se mutilando, se matando, assassinando umas às outras, se violentando umas às outras. E isso diz de uma urgência de nós ampliarmos o atendimento nos centros espíritas. Não que nós não devamos ter o estudo do Evangelho, a parte da reunião mediúnica, reunião de desobsessão, em que aqueles que são chamados ali aquele areal são fiéis àquela proposta. Mas, quando a gente fala da sociedade hoje, no adoecimento que tem acontecido, e a gente vê quanto a doutrina espírita tem para oferecer, para doar, nós somos chamados a abrir mais momento de assistência a quem precisa, que são ali equipe de atendimento fraterno nos centros espíritas. Até mesmo a questão de usarmos a rede social para levarmos o consolo da doutrina espírita, a oração, a instrução, o mais distante que pudermos, porque a rede social ela tem esse alcance. Por isso que às vezes um vídeo que alguém faz ali numa live, tocando em temas relevantes, importantes, a pessoa mesmo distribui isso na sua rede social. Pega aquele vídeo e põe nas redes que ela tenha, seja um Facebook, um Instagram, que a gente tem aí os mais comuns, e o próprio status no WhatsApp, o YouTube, em que o indivíduo pega e disponibiliza isso, distribuindo isso para atingir mais pessoas. Porque a doutrina espírita ela tem uma preciosidade na mão, que eu, ao entregar isso, para chegar o quanto mais longe possível, eu vou estar contribuindo para minorar as aflições que nós vivemos. E até curioso, gente, porque
quando a gente fala desse trabalho nessa leira, aquele que realmente arregaça a manga e resolve fazer alguma coisa, até mesmo entre aqueles que militam com ele pode ser chamado de santarrão, de guloso, que toma todo o serviço para si, porque nós ainda estamos nessa fase do nosso ego querer ter vez. No entanto, aquele que realmente está desejoso de levar a boa nova, ele não se deixa parar. Ele continuará o seu movimento de procurar auxiliar com os recursos que estejam ao seu alcance e, ao mesmo tempo, com os talentos que ele perceba que foram emprestados, dada a sua necessidade de burilar e trabalhar no bem, e que ele pode multiplicar com aquilo que realiza. E nesse sentido que é uma proposta que está nas nossas mãos. Nesse sentido, eu tomo a iniciativa. Então, em considerando, por exemplo, a questão das depressões, os aspectos das tristezas profundas que nos acometem, isso vai dizer de realidades, inclusive quando a gente considera, por exemplo, o luto, porque nós temos dificuldade de acolher o luto do outro quando se trata, por exemplo, do luto em relação a alguém que é idoso, do luto em relação a alguém que perdeu um parente pelo autoextermínio, porque inclusive, gente, quando a gente fala do autoextermínio, muitas famílias não falam que aquele ente falecido veio desencarnar pelo suicídio, porque existe preconceito na nossa sociedade. E para aqueles que falam, ele enfrenta da sociedade uma dificuldade até mesmo de viver o seu luto, porque o outro que ouve que aquele ente falecido suicidou acha que ele fez algo que não deveria ter feito e diminui o merecimento desse desencarnado de receber aquele luto. Quando, por exemplo, tem a morte de algum pet, um gato, um cachorro, que o indivíduo ele sofre porque é um espírito que estava ali conosco, que a gente cria esse vínculo, esse carinho, até mesmo quando está num outro local e a gente continua mantendo um vínculo. Então, imagina ali direto conosco, a gente cria essa ligação e amamos aquele pet. Então, quando a gente perde, é uma tristeza, é um luto que a gente enfrenta. Também nós temos a dificuldade da sociedade de aceitar isso. Também no caso do luto do aborto, porque quando a mulher ela vem a ter esse ato, ela vai em algum momento sentir remorso e culpa pelo que ela fez. E nesse sentido que ela, ao perceber a gravidade do que realizou, inclusive considerando que esse despertamento vai acontecendo, a revelia dela mesma, depois que ela comete um ato como esse, do momento que ela vai tendo essa percepção, ela sente remorso pelo que ela fez. E também ela vive luto por isso. Mas acaba que a sociedade não aceita o luto dessa mulher pelo ato nefando que ela teve, sendo que foi a perda de uma vida. E que quando uma mulher chega a fazer isso é porque ela está, às vezes, sob alguma pressão do companheiro, que fala que ela precisa abortar porque senão ele vai embora. E acontece, às vezes, dela abortar e mesmo assim o companheiro ir embora. Existem aí aquelas mulheres que se percebem sós
e sem perspectiva para aquele filho que vai nascer. E acaba tendo essa decisão num momento de insânia, num pentelhésimo de desesperação. E quando vem o despertamento, vai viver esse luto e que não é aceito pela sociedade. Também as mulheres que perdem crianças que estão ainda no útero. Às vezes existe ali algum adoecimento, uma má formação daquele feto e acontece de vir a ter um aborto espontâneo e essa mulher, ela vai viver o luto, porque do momento que a concepção acontece, ela já é mãe. Por isso que as mulheres, quando têm abortos espontâneos, mesmo considerando aborto provocado, quando elas vão dizer quantos filhos elas têm, elas contam esses abortos espontâneos, porque era um filho que estava ali encarnado e que mesmo que não tenha nascido, já estava movimentando aquelas massas de células para a formação dos órgãos, de acordo com seu mapa reencarnacional. E aí, ao acontecer a interrupção, como uma moça que ela estava grávida de 7 meses, ele tinha dado nome para a criança, e essa criança veio a ser retirada do útero dela morta. Ela teve umas alterações, precisou ir para o hospital. Então, é um luto que, inclusive, ela comprou um caixãozinho e vai viver as dificuldades, o sofrimento daquele luto. E a sociedade costuma dizer para ela que ele nem tinha nascido, que ela não deveria sofrer dessa forma por aquele filho, porque ainda não tinha vindo ao mundo. Então, nós temos uma série de dificuldades com a vivência do luto e que, até mesmo quando a gente considera espírita, porque aquele que é espírita, a sociedade, enquanto os militantes junto dele, acha que ele não pode passar pela dor do luto, porque ele conhece a destinação do espírito, que nós temos várias existências e uma vida, que tivemos um começo, mas não vamos ter fim, que encarnamos na Terra e ao desencarnarmos voltamos para a parte espiritual e teremos uma nova encarnação. Mas mesmo sabendo disso, o indivíduo vai viver a dor do luto, que precisará ser acolhida. Nesse sentido que a questão do aproveitamento que a gente vai fazer vai dizendo de alijamento da carga de destruidora força que a gente acumula para nós mesmos. Porque o benfeitor, ele não vai fortalecer nossos erros, ele vai amparar aqueles que erram. O conselho vai ser trago para nós em Missionários da Luz, no capítulo Passes. Nesse sentido que nós somos chamados à consciência para praticar as necessárias obrigações ao nosso bem-estar próprio. Então, se eu opto por pensamentos de represália e angústia, provocando isso no outro, também urdindo cruéis pensamentos que eu fabrico para mim mesma, isso acabará levando à interrupção do serviço libertatório na nossa direção. Somos deixados a sós com a nossa forte experiência, aprendendo lições novas. E então ganhamos valores muito. Mais tarde, receberemos novamente completo socorro, mas esse ser entregue a nós mesmos vai significar experiências difíceis. E acaba que é uma paralisação comparada ao que eu poderia estar avançando. Porque mesmo que seja experiências que eu estou tendo entregue a mim mesmo, que vão me ajudar para novas lições e valores, eu estou bem mais lenta do que eu poderia estar se eu tivesse com a minha rédea na mão
e procurando o pensamento positivo. Por isso que com o sono vai ser trago, nós, na enfermidade, vamos ter aí deletérios fluidos em que nos envolvemos por própria deliberação e às vezes por várias vezes consecutivas. O esforço, ele é educativo também, e a dor que instrui, ela vai ajudar a nos transformar. Nesse sentido, ajuizamos das causas na extirpação do mal de alguém. Se o indivíduo procura perturbação, desequilíbrio e sofrimento, inquietação, é razoável que ele seja punido pelas consequências daquilo que realiza. Então, o benfeitor, ele vai realizando livramentos na nossa direção, mas chega um ponto que, se essas oportunidades voam sem um proveito prático para nós, seremos entregues à nossa própria obra, a fim de aprendermos conosco mesmos. Teremos o alívio, mas uma libertação. E isso que vai significar aí esse ioiô, essa cadeia de transtornos, e muitas vezes imprevisível, porque a gente pode até precisar o momento que a gente delinquencia, mas nós não ajuizamos da volta. Por isso que nós precisamos fortalecer a nossa vigilância, a nossa oração. Jesus já trazia isso para nós, enquanto aí urgências que precisam acontecer na nossa trajetória. Porque nós ainda não abordamos a importância do nosso pensamento, o poder sublime da nossa mente. E o que nós podemos realizar com esse fanal. Quando fazemos uma canalização adequada dessas potencialidades. Por isso, gente, que nós precisamos estar atentos. Conforme vai ser trago em Tiago 4,15, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos aquilo ou isto, consoante Palavras de Vida Eterna, capítulo 105, seremos convocados para agirmos no bem, porque é o bem que guarda bastante força para sustentar a paz. Mesmo que nós formamos nosso plano de ação, manejemos a autoridade, cunhemos palavras, usemos a inteligência, aproveitemos afetivos laços e mobilizemos relações, apliquemos dinheiro ou desenvolvamos labores, assinalando nossa presença aqui ou ali, ao atendermos ao bem para o bem de todos, teremos certo que, ao aceitarmos a verdade ou recusarmos ela, aprendendo pelo erro ou acertando para elevar, o nosso labor simplesmente chegará até o ponto que o Senhor permitir. Nesse sentido que, se nós considerarmos todas as figuras grandes de ontem e todas as grandes personalidades na Terra hoje, conheceram e conhecerão um momento em que a vida vai os advertir não mais além, porque nós temos uma cota de tempo e de oportunidade. Santo e tirano, herói e malfeitor, atinge sempre um limite da ruela, em que o maior mundo lhes impõe a pausa de exame. E eu vou ser confrontada comigo mesma, com as minhas omissões, com os meus menoscabos, onde as bênçãos voaram sem proveito. Temos um livre-arbítrio para criar o nosso destino.
Porém, naquele plano de existência ou nesse, cada individualidade atua num determinado campo de tempo que nós estamos sujeitos, porque a nossa vida, ela é um empréstimo. Nesse sentido que nós tivemos um início, mas não teremos fim. A nossa existência atual na Terra foi uma concessão emprestada para nós a título precário, que do momento que o Senhor soar para nós o retorno, precisaremos partir. Nesse sentido, se o superior conhecimento nos clareia o espírito, sabemos que todas as nossas realizações estão subordinadas à supervisão divina, inclusive com a prestação de contas que nós realizamos diariamente. Então, é apenas o foco na plantação nobre que tem bastante força para sustentar o nosso apaziguamento, a nossa harmonia. E acaba, gente, que chegado nesse ponto, a gente vai experimentando uma formodia, uma robustez diferente. Porque realmente, à medida que a gente é leal ao Mestre, nós vamos tendo experiências de aprimoramento moral que vão nos dando uma segurança nova e também perspectivas que antes nós não divisávamos. Nesse sentido que quando a gente confia servindo, saberemos que vou assegurar o mérito da semente quando eu valorizo as suas qualidades. Mas se eu fujo de plantar isso, o meu verbal esforço terá sido vão. Mesmo que eu possua talento artístico primoroso, se eu não trabalho para expressar, fatalmente eu desço ao ridículo perante o que me ouve. Mesmo que eu apregoe vantagens de certa máquina, mas se eu não experimentar seus mecanismos na atividade, por mais precioso que esse engenho seja, acaba esquecido por inútil traste. Mesmo que eu creia plenamente no credor que houver a me emprestar determinado recurso, se eu não pago a dívida, sou levado à insolvência. Mesmo esboçando projeto valioso para levantamento de edifício largo, se eu não promovo a construção, por mais belos os meus planos, estarão relegados ao mofo, à traça. Por isso que nós somos chamados a esse glebal, que significará, como isso não vai ser trago nesse capítulo 106, essa esperança e esse foco. Porque nós aqui, nesse regime de um tempo pré-fixado, sabemos que num momento que for o nosso retorno, precisaremos encontrar aí num relâmpago de 7 minutos, ou em torno disso, o que vivemos na Terra enquanto estivermos encarnados. E teremos a clareza, inclusive, do quanto poderíamos ter feito e fizemos ou não. Por isso, gente, que peçamos ao Senhor essa rapidez telepática para essas análises que a gente precisa fazer da nossa trajetória. Essa intuição, essa inspiração, essa sabedoria, para que nós possamos, de fato, fazer acontecer essa proposta. E é o que eu vibro, porque isso fica.
Às vezes, mesmo que eu não verbalize uma palavra, mas a minha energia que eu estou transmitindo para o outro pode levar paz ou tormento. E considerando o poder do silêncio e a potência que é a caridade sentida, vivida, isso vai nos remeter aqui, chegando nesse momento, aquilo que nós falarmos seja elevacional. Então, são mecanismos que eu vou ajustando, calibrando e lubrificando para que eu possa aprimorar dado serviço. Por isso que somos chamados a prudência e vigilância, circunspecção. Inclusive, Consono Kardec traz para nós, antes excesso de circunspecção do que imprevidência, inclusive na área da afetividade e da sexualidade. E nesse sentido, gente, que quando Jesus, por exemplo, ele tinha conduzido João Pedro e Tiago às revelações maravilhosas do Monte Tabor, onde se transfigurara ao olhar dos companheiros, junto aos emissários gloriosos do superior plano, ele recomenda solícito para não contar a visão a quem quer que fosse, até que o Filho do Homem fosse ressuscitado dos mortos. Então, o que a gente tem, Consono vai ser trago para nós em Caminho, Verdade e Vida, capítulo 128, que o mestre não determinara a mentira. Entretanto, ele aconselhou se guardasse a verdade para uma oportuna ocasião, que tem a ver com a intuição, com o discernimento, que a gente vai fazendo funcionar. Cada situação reclama uma cota certa de conhecimento. Jesus sabia que a prematura narrativa da visão sublime poderia despertar sarcasmos, incompreensões nas conversações ociosas, vulgares. Nós estamos marchando para Deus, mas os caminhos não são os mesmos para todos. Então, se você guarda contigo uma experiência espiritual preciosa, indubitavelmente poderá usá-la diariamente, utilizando-a em apropriadas doses, a fim de levar o auxílio tantos quantos te renteiam, na posição particularizada em que se encontrem, mas não barateemos o que a mais alta esfera nos concedeu, entregando a dádivas criminosas incompreensões, porque tudo quanto nós conquistamos do céu é uma intransferível realização, que é inderrogável e que pertence àquilo que o Espírito talha porta dentro da alma, com o seu suor. Por isso, gente, que essa é uma experiência bendita e gratificante, porque então a gente vai percebendo a misericórdia divina que nos concede essas ensanchas e que, mais uma vez, nos permite ir validando a nossa fidelidade às tarefas espirituais com as quais estamos comprometidos, com a caridade de estudo, a nos apoiarem esse sangue. E isso é para nós a bênção de reequilíbrio e saúde completo. Nesse sentido que estamos aqui na Terra para fermentarmos esses metais, e isso significará para nós uma colheita no porvir. Então, a providência ela vai revelar as verdades gradualmente, à medida que a humanidade esteja madura para acolher isso. Mantém-se em reserva, não sob o alqueire,
Mas aqueles que estão na sua posse, pode ocultar ela, a maior parte do tempo ao vulgo, tentando dominar. Eles vão colocar a luz sob o alqueire, ao invés de distribuir gratuitamente. Então, todas as religiões tiveram seus mistérios, feito interditação do exame deles, mas essas religiões permaneciam atrasadas devido a isso. Dentre areais semelhantes em que elas se demoravam. Nesse sentido, a ciência e a inteligência caminharam e fizeram a rasgação do misterioso véu. O vulgo saiu do infante, tornou adulto, quis penetrar o fundo das coisas, rejeitou a fé, o que fosse contrário à observação. Então, tirou da sua fé o que fosse contrário àquilo que observava. Nesse sentido que nós temos essa fé onde estamos crendo, esperando, sem fraquejar jamais, porque os milagres são obras da fé. Nesse sentido que a fé verdadeira, que move montanhas, que Jesus nos trazia, ela caminha com a esperança e com a caridade, porque ela faz acontecer. Então é quando eu multiplico os meus talentos e colocando essa luz sobre o candeeiro, eu vou levar isso para um maior número de pessoas. Nesse sentido que isso vai, então, fazendo a bênção de Jesus, porque promana dele mesmo alcançar o necessitado de todo porte, qual nós mesmos, que à medida que a gente se põe a caminho, vai acontecendo de irmos ficando curados, libertos.